A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe todos vocês. Eu já tinha lido essa passagem uma vez, mas vou só complementar para a honra e glória do Senhor, para que todos possam compreender o que o Senhor Jesus tinha profetizado, nos direcionado na palavra. Que dia e hora ninguém sabe, né? Somente o Pai que está no céu. E Ele vai fazer uma comparação para que nós possamos entender no dia de hoje que estamos vivendo. Porque o Senhor disse assim, ó, aqui no Evangelho de Mateus, no 24, esse versículo 36 ao 41 vai dizer assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. Então, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Será também a vinda do Filho do Homem. Então, esteja atento, né, meus irmãos? Aí vamos ver aqui o que foi que o Senhor nos falou do dia de Noé. Pois temos que examinar a palavra para que possamos compreender. Porque quem vai nos dar o discernimento, a compreensão, é o Espírito Santo. O próprio Deus que nos ajuda a entender a palavra. Mas, em primeiro lugar, creia em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, na palavra. Os dias de Noé, olha só, a corrupção da humanidade. E olha para o cenário de hoje, como estamos vivendo, né? Aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que quiseram. Então disse o Senhor: não acontecerá. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e outros nasceram também quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Deus anuncia o dilúvio. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Amém, meus irmãos, até aqui. Então, para refletir, a maldade e a iniquidade já estava num nível tão alto que Deus pesou-lhe o coração e resolveu dar um basta. E assim será também nos últimos dias agora. Só que sabemos que será com fogo, né? Mas haverá o novo céu e a nova terra para aqueles que crê, porque Deus já enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, meus irmãos. E o prazo de validade é chegado. Estamos vendo tudo acontecendo, a maldade se multiplicando a cada dia, os escândalos, principalmente dentro das religiões, e todo mundo em guerra, todo mundo já na corrupção. Nesse tempo aqui eram os anjos caídos, né, que tiveram relação com as mulheres, é onde nasceu aquelas lendas dos Hércules, daqueles grandes da Grécia ali, daqueles homens valentes, foi falado naquele tempo. E como o Espírito é eterno, não tinha como conviver com a carne. E Deus resolveu dar um basta a tudo. E hoje sabemos que se caminha para os últimos tempos. Como a palavra do Senhor nos diz, seria como nos dias de Noé. Mas que o Senhor possa olhar e possa ver graça na sua vida, no seu andar. Então seja justo no meio dessa geração corrompida. Justo somente diante de Jesus Cristo. Porque quem nos justifica é o sangue de Cristo. Porque perante a Deus ninguém é justo, todos somos falhos e pecadores, mas aquele que se arrependeu e entregou a vida para Jesus é justo, é visto como justo pelo Senhor, porque o Senhor vai olhar e vai ver
o sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida, porque você se arrependeu e entregou a vida a Ele. Então somos justificados mediante a Jesus Cristo, o único, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então se arrependa no dia de hoje, entregue a sua vida para Cristo e viva a justiça de Cristo na sua vida, no meio dessa geração corrompida, para que o Senhor possa olhar e possa ver graça e salvar a você e a sua família, assim como foi nos dias de Noé, porque assim será também nesses últimos dias. Louvado seja o Senhor, que Deus vos abençoe, que possam refletir nessa palavra, nessa mensagem de hoje. Amém? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor.